Olá para você que nos ouve pela Rádio Defensoria, eu sou Adriana Paulino. Nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE e hoje eu trago novidades para você. Nós vamos falar do Centro Paralímpico, que promove aí a inclusão e transforma vidas por meio do esporte. Hoje aqui no Entrevistas DPE é só você ficar ligadinho que nós convidamos para falarmos sobre esse assunto Vinícius Denardim, coordenador do Centro de Referência Paralímpico de Roraima. Seja muito bem-vindo, professor, ao Entrevistas DPE. Mais uma vez, é uma honra em recebê-lo. Olá, Adriana. Olá, ouvintes. A honra é nossa. É um prazer imenso estar aqui. Sempre que possível, ampliar as ações, ampliar a divulgação sobre o esporte paralímpico no estado de Roraima. Não só do esporte paralímpico, mas do esporte para pessoas com deficiência no geral, né? A gente agradece a abertura do espaço para que a gente possa dialogar, informar, fazer com que aquelas pessoas que possuem algum familiar com algum tipo de deficiência talvez possa a começar a pensar em incluir essa pessoa dentro de uma prática esportiva para que todos aqueles benefícios que a prática da atividade física desperta numa pessoa sem deficiência possa também ser contemplado numa pessoa com deficiência. Então, esse é o nosso objetivo, né? Fazer com que essas pessoas com deficiência elas tenham cada vez mais acesso ao esporte e a todos os benefícios que a prática esportiva proporciona. E realmente serem incluídas, né, nesse Exatamente, meio. né? Ainda mais isso, né? Especializado mesmo para eles. Exato. E isso eu, como mãe atípica, fico muito feliz. E como é que surgiu o Centro de Referência Paralímpico, né, de Roraima? E qual foi aí a principal motivação para a sua criação? Exato. O Centro Paralímpico, na verdade, ele surge em 2017, num embrião de um projeto de extensão da Universidade Estadual de Roraima. Eu regressava do meu doutoramento em Porto Alegre e quando regressei à Universidade Estadual, prontamente eu implementei um projeto de extensão. Com foco, o esporte paralímpico sempre foi a minha área de estudos, né? E esse projeto de extensão tinha um foco em atividades recreativas, atividades lúdicas e recreativas para pessoas com deficiência. Ainda de uma maneira muito amadora, com pouquíssimos recursos, com pouquíssimas recursos humanos, inclusive, auxiliando no desenvolvimento das atividades. Mas ali a gente já percebeu uma quantidade muito grande de pessoas com deficiência no estado carentes de uma prática esportiva. Em 2019, alguns anos depois, a gente propõe ao Comitê Paralímpico Brasileiro uma parceria, um termo de cooperação técnica, para que Roraima recebesse um centro de referência paralímpico, né? Hoje no Brasil nós temos 72 centros de referência espalhados por todo o país, né? Roraima foi um dos 8 primeiros a serem implementados, né? Então nós começamos lá em 2019, efetivamente, no centro de referência, com 2 modalidades esportivas, né? Atletismo e natação, né? E ao longo dos anos enfrentamos aí pandemia em 2020, como toda a população. E hoje, depois de 6 anos, hoje o centro de referência possui 10 modalidades sendo desenvolvidas no estado de Roraima. Então a gente percebe que esse crescimento, né, essa necessidade de propormos atividades esportivas para as pessoas com deficiência, o quanto o Estado realmente estava carente de práticas esportivas e o quanto o centro de referência vem para suprir essa necessidade, né? E a gente sabe que 10 modalidades ainda são poucas, perto do que a gente pode desenvolver, né? Perto do que as pessoas necessitam no nosso estado, né? E quem sabe com o tempo a gente vai cada vez mais recebendo um pouquinho de incentivo, né? Do poder público, do poder privado, para que a gente possa ampliar cada vez mais o atendimento às pessoas com deficiência. Até o final de 2024, nós atendíamos em torno de 105 crianças, jovens e pessoas com deficiência, né? Eu espero que... Estamos começando o ano, estamos começando 2025, ainda articulando o início das atividades, mas eu espero que esse ano a gente possa chegar na casa dos 150 alunos com deficiência atendidos, né, nas atividades. Então, e a gente sabe que esses 150 ainda é muito pouco perto do que existe no estado de Roraima, né? E a gente sabe que a gente tem potencial para atender também um número maior, né? Mas tudo isso necessita mais pessoas envolvidas, mais recursos humanos, recursos estruturais, recursos financeiros para que a gente possa ampliar e aprimorar, entregar
com muita qualidade uma prática esportiva para a pessoa com deficiência. Exatamente. E quantas pessoas com deficiência já foram beneficiadas, né, pelo centro, desde a sua fundação? Exato. Como eu falei, hoje, até o final de 2024, nós tínhamos 105 pessoas no nosso cadastro que passaram por nós em 2024. Mas a gente sabe que esse número é muito maior. Desde o começo, né, temos muitos alunos que migraram, foram para algum outro local, que já não fazem mais parte das atividades, né? Alunos em idade escolar que chegaram, né? Então a gente estima que ao longo desses 6 anos de existência do Centro de Referência, a gente já atendeu mais de 200 pessoas com deficiência, com certeza, né? Se nós for contabilizar os festivais paralímpicos que a gente realiza, que é um evento festivo, que é um evento não é frequente, a gente não é rotineiro do nosso centro, né? Ele ocorre 2 vezes por ano, lá em setembro e dezembro, perdão. Nesses festivais paralímpicos, só numa edição, a gente atende 150 crianças, jovens e adultos com deficiência. Então, se nós formos considerar os festivais, já foram mais de 400 pessoas com deficiência que a gente já atendeu nas nossas atividades. Coisa boa. Professor, como é que funciona o processo de inclusão, né, de novos atletas e quais são os critérios para participação? Exato. Isso é um questionamento constante, né? Quando a gente recebe bastante mensagens e telefonemas dos pais responsáveis, professores, né? Primeiro, o Centro de Referência ele só atende pessoas com deficiência, né? Hoje nós falamos, dentro do movimento paralímpico, nós temos 3 deficiências elegíveis para a prática do esporte de alto rendimento, né? Precisamos lembrar que o centro ele tem o seu viés inclusivo, né? Que é da iniciação até o alto rendimento, né? E para isso a gente atende pessoas com deficiência física, pessoas com deficiência intelectual e pessoas com deficiência visual. São as três grupos de deficiências que fazem parte do movimento paralímpico, né? Então, é óbvio que cada uma das modalidades tem as suas particularidades, né? Por exemplo, o atletismo. O atletismo e a natação. O atletismo e a natação são 2 modalidades que elas conseguem abranger os 3 grandes grupos de deficiência. Deficiência física, visual e intelectual. O goalball, por exemplo. O goalball é uma modalidade específica para pessoas com deficiência visual. Nessa modalidade eu não consigo atender pessoas com deficiência física ou pessoas com deficiência intelectual. Então, hoje, são esses 3 grandes grupos que a gente atende nas nossas atividades e, se me permite, é sempre bom destacar que, e é um questionamento muito grande das mães, dos pais atípicos, né? Hoje o transtorno do espectro autista está em muita evidência na nossa sociedade e a gente sabe a carência de práticas esportivas, né? Só que, infelizmente, dentro do contexto esportivo de alto rendimento, o autismo ele não se encaixa para o alto rendimento. São regras internacionais que não somos nós que estabelecemos, né? Mas que o CID do autismo a gente não consegue atender nas modalidades que nós desenvolvemos para o alto rendimento, né? Obviamente que a gente também fica preocupado com isso. Porque eu recebo mensagens, ligações todos os dias de pais e mães atípicos, buscando, implorando, querendo inclusive pagar para que a gente possa inserir uma criança com autismo nas nossas atividades. As nossas atividades são totalmente gratuitas, nunca serão pagas, nunca vai haver alguma cobrança. Pensando nisso, para esse ano, a gente já está com o processo aí aberto. Vamos abrir na próxima semana na universidade para a contratação de 2 professores de educação física para trabalhar especificamente com o autismo. Natação para autismo e também o atletismo para crianças e jovens com autismo. Então, é uma lacuna que existe dentro do movimento paralímpico, mas que o Centro de Referência não está à mercê e não está deixando de ficar atento a essa necessidade, né? Se esse aluno com autismo não for ingressar no alto rendimento, não há problema nenhum. Mas nós, como um centro especializado no atendimento a pessoas com deficiência, precisamos estar atento ao autismo e o grande crescimento dessa deficiência, porque é uma necessidade do nosso Estado, né? Então, brevemente,
nós teremos 2 modalidades sendo desenvolvidas especificamente para crianças e jovens com autismo. Então, essa é uma das grandes novidades que nós trazemos para 2025. Hoje, o Centro de Referência está com 10 modalidades sendo desenvolvidas. Daquelas 2 que nós começamos em 2019, partir para 10 modalidades agora em 2025 é um grande desafio, é um trabalho de muitas mãos, não é somente da Universidade Estadual, não é somente do Comitê Paralímpico, mas são muitos parceiros que fazem o trabalho acontecer, né? E a gente sempre destaca também que a parceria, o comprometimento e o engajamento dos pais, dos responsáveis, dos professores e dos próprios alunos fazem o sucesso que o Centro de Referência tem hoje, né? Através disso que a gente consegue cada vez mais ampliar as nossas ações e dar o nosso melhor para desenvolver os nossos alunos, seja na parte recreativa, lúdica, ou até mesmo na parte de alto rendimento. Isso é muito bom, até porque hoje em dia a fila para os atendimentos das crianças com autismo, ela é muito grande, então nem todo pai tem condições de pagar uma terapia para o desenvolvimento do seu filho ou algo do tipo. E o autista em si é difícil que não seja apaixonado por água. Então, se ele não se sobressair de forma para competir, aquele atendimento, de certo modo, vai estar ajudando ele, com certeza, no desenvolvimento do seu dia a dia, serve como uma terapia, uma válvula de escape para aquela criança que às vezes não tem um atendimento, aquela criança que às vezes realmente está precisando daquele momento para ele. E a gente sabe que o nosso estado ainda engatinha em relação a isso. Cada dia mais, né, professor, são detectadas mais crianças com autismo, o estudo tem aumentado e essas síndromes elas vêm ficando mais vistas, mais visíveis aí e o atendimento ainda está a passos lentos, né? Crianças precisando de atendimento aí para o seu desenvolvimento, porque quando uma mãe atípica, ela também é acompanhada pelos profissionais. Quando a gente leva um filho no psiquiatra, no psicólogo, numa terapia ocupacional, eles falam, você também tem que estar bem para o teu filho estar bem. Então, a demanda é muito grande, né? A demanda é imensa, imensa mesmo, e às vezes a gente sabe que não dá conta. E quando a criança está ali naquele período que você consegue um atendimento, você não pode falhar, você não pode faltar, porque senão a criança perde a vaga. E aí, para conseguir novamente, é muito difícil. Aqui são poucos os lugares de atendimento, pouquíssimos mesmo. E a gente sabe a diferença que isso faz no desenvolvimento de uma criança. O que eles sempre passam para a gente, quanto profissionais, é que você tem que deixar ele ser mais independente. Você não vai estar aqui para sempre. Então, essa palavra é uma palavra que marca muito, porque toda mãe, todo pai atípico tem um medo. Nossa, e se eu morrer, ele vai ficar com quem? Nossa, e se eu morrer, como é que ele vai ficar? Ele depende de mim para isso, isso e isso. Então, é isso que a gente luta quando pais de crianças com necessidades especiais, crianças especiais. Todo dia é uma batalha, a gente tentando ensinar ao máximo a autoindependência dele, o autocuidado, pensando nisso. Se um dia eu faltar, ele vai saber tomar o banho dele, ele vai saber comer sozinho. E isso para a gente é uma vitória. E isso, o esporte, ele traz isso, né? Ele traz esse avanço, ele traz essa melhoria. E essa é a nossa premissa principal. Obviamente, nós temos o foco no alto rendimento, a gente não pode esquecer disso. No nosso termo de cooperação com o CPB está lá que a gente precisa entregar atletas em alto rendimento para conquistar medalhas, para representar o país, para ter uma ascensão grande, como o Brasil é uma potência paralímpica, né? Mas a nossa verdadeira medalha no peito é quando nossos alunos chegam nas nossas aulas sorrindo, chegam nas nossas aulas cheio de saúde, cheio de autonomia, cheio de independência. Para nós vale muito mais isso de saber que o fulano diminuiu... Vencendo as limitações. Exato. Diminuiu o número de fármaco depois que continuou na prática esportiva, ampliou suas relações sociais, já deixou de utilizar a cadeira motorizada e está utilizando a cadeira manual, teve ganhos de força, ganhos de aptidão física relacionada à sua saúde,
Para nós, isso é a verdadeira medalha no peito que a gente chama. É muito gratificante, né? E é claro que quando isso acontece, a gente vai sempre estimular mais para que esse aluno possa crescer mais dentro do alto rendimento. E quando a gente fala em alto rendimento, a gente não está falando de questões absurdas de alto rendimento, como no esporte olímpico. Muitas vezes eu abordo mães, pais de alunos com paralisia cerebral, por exemplo. E muitas dessas paralisias são paralisias severas, com limitações muito grandes dos alunos, né? E quando eu abordo os pais e quando eu digo para eles que sim, pai, é possível, o seu filho pode se tornar um atleta de alto rendimento, ele pode receber bolsa do governo federal, ele pode viajar, ele pode conquistar medalha, ele pode fazer tudo o que ele quiser. Os pais olham para o filho com aquela limitação severa e olham para mim e acham que eu estou zombando, acham que eu estou brincando com eles. Mas não, hoje dentro do cenário paralímpico a gente consegue inserir pessoas com deficiência severa dentro de algumas modalidades, né? E essa é aquela pergunta que tu me fez anteriormente, se a gente já consegue identificar isso. Sim, os nossos professores já conseguem identificar quando eu brinco, quando passa uma pessoa com deficiência na rua, eu já fico olhando, de longe. Eu já fico olhando, fico mais perto, até chegar pertinho e convidar para participar das atividades. Isso bonito. É praxe. Qualquer lugar da rua que eu encontro, eu já convido, sempre. Mas a gente já consegue visualizar, aquele aluno, aparentemente, ele poderia ir para o atletismo, para a natação, para a bocha, para o halterofilismo, para o basquete cadeira de rodas, para o goalball, se for DV. Então a gente já consegue visualizar isso e faz o convite, explica um pouquinho, né? E aí é uma primeira abordagem que a gente tem num futuro aluno nosso para ingressar nas nossas atividades. E, professor, você percebe aí um aumento no interesse, né, pelo paradesporto, né, em Roraima nos últimos anos? Com certeza. Eu acho que hoje, até 2017, nós não víamos quase nada de atividades voltadas para atividades esportivas voltadas para pessoas com deficiência no estado, né? Quase nada não, eu acho que era realmente nulo as atividades. Roraima teve um passado onde teve muitas ações sendo desenvolvidas, preciso destacar isso, o professor Nadson, professor do Instituto Federal, um dos grandes defensores do esporte para pessoas com deficiência. Nós tivemos lá nos anos 2000 um projeto de bocha, de natação, de tênis de mesa, né? Mas esse projeto ele acabou parando ao longo do tempo, não sei exatamente quais foram as razões, e ficou um hiato muito grande no tempo aí desse desenvolvimento, né? E desde 2017, quando o embrião do centro chegou, e 2019, quando a gente implementou, 2021, 2022, quando a gente começou a levar os nossos atletas para as competições, hoje a gente percebe um crescimento muito grande. Hoje a gente já percebe mais clubes, por exemplo, de natação, trabalhando com a pessoa com deficiência, sem precisar ser o centro de referência. Nós temos a Aquática Marinho, nós temos a PABV, que são clubes esportivos que atendiam somente pessoas sem deficiência, que hoje tem pessoas com deficiência treinando em alto rendimento para competição, né? Temos algumas associações de atletismo, associações de deficientes visuais que começaram a inserir, que estão junto conosco na parceria, né? Mas que começaram a dar uma atenção maior ao esporte para pessoas com deficiência. E o mais importante é a visibilidade que isso tem trazido para a sociedade roraimense. Hoje nós temos atletas disputando competições com condições de conquistar as primeiras colocações, de estar em convocações de seleções brasileiras paralímpicas de jovens. Então, eu não tenho dúvida que brevemente, num próximo ciclo olímpico, nós teremos um atleta roraimense dentro dos Jogos Paralímpicos. O nosso trabalho é para isso, para que a gente consiga levar o nome do nosso estado nesse alto índice de representatividade. E a gente tem certeza que quando isso acontecer, muitas outras pessoas que estão em casa, pessoas com deficiência que estão em casa, que ainda não conhecem a prática esportiva, elas vão se encorajar para buscar uma modalidade. Elas vão perceber o quanto o esporte pode levar elas longe. Pode promover autonomia, pode promover independência, pode até mesmo trazer uma renda extra. E que elas também têm oportunidade. Exato. Hoje nós temos Bolsa Atleta. Bolsa Atleta é o maior programa do mundo para atletas de alto rendimento, que abrange categoria estudantil, escolar, ou seja, crianças com, se não me engano,
14 anos já podem pleitear o Bolsa Atleta. Nós temos atletas do Centro de Referência agora que vão se inscrever, 8 atletas que estão habilitados para receber o Bolsa Atleta, com 14 anos. Que bacana. Então, já começam a colocar uma renda dentro de casa. Né? Então, além de todos os benefícios que o esporte proporciona, também está trazendo uma questão muito importante, que é a renda. A gente sabe o quanto hoje é necessário nós termos uma fonte de recurso para os nossos gastos diários da casa, da nossa família. Né? E uma criança com deficiência trazer um recurso, isso é algo inimaginável. Isso é algo que os pais jamais imaginavam, que o meu filho com deficiência pode ser o responsável por trazer um recurso financeiro para dentro de casa. Então isso muda a perspectiva, muda a realidade das famílias e a gente consegue perceber o quanto, a partir desse momento, as famílias começam a valorizar e se engajar mais na prática esportiva dessa pessoa com deficiência. E professor, fala para a gente quais foram as conquistas, né, mais marcantes dos atletas aí no centro, em competições nacionais e internacionais. Conta para a gente. Bem, isso é muito importante a gente sempre destacar, né, o quanto nossos atletas estão conquistando esse cenário. Né? A gente sabe, a gente vive num estado onde a logística ela é péssima. É terrível para qualquer atleta de alto rendimento. É difícil. Nós estamos falando de valores exorbitantes, estratosféricos, que impedem qualquer pessoa de avançar. Hoje um atleta precisa de competição. Para que o meu atleta possa crescer, possa chegar na seleção, possa ser visto, ele precisa participar de competição. E não é uma competição. Não é uma competição esporádica. Ele precisa estar no cenário rotineiramente. Um atleta de alto rendimento hoje ele precisa de pelo menos 3 competições para estar no cenário nacional. E 3 competições, nós estamos falando de passagens, hospedagem, alimentação para atleta, treinador e talvez até staff, dependendo da deficiência do meu aluno. Todos imaginamos quanto que é o custo de uma passagem aérea, não com tanta antecedência, mas saindo de Roraima e indo para qualquer centro do país. Nós não temos esse recurso, nós não conseguimos esse recurso. Eu não consigo bater de porta em porta para pedir recurso, fazer vaquinha e tudo mais. Né? Isso é um dos principais limitadores das conquistas dos nossos alunos. E mesmo assim, hoje nós temos atletas no radar da Seleção Brasileira Paralímpica de Jovens. Tenho 2 atletas da natação, a Maria Clara e a Ana Clara, são as Claras que a gente chama. Ambas estão no radar das seleções. A Ana Clara estava num camping paralímpico agora semana passada em São Paulo. A Maria está no radar já da seleção de jovens pelas conquistas que tiveram nos 2 anos anteriores nas Paralimpíadas Escolares. Uma competição, uma. Imagina se elas conseguissem pelo menos 3 durante o ano. Com certeza os índices técnicos delas subiriam, porque elas estariam competindo junto com aquelas atletas que podem estar acima delas. E é assim que a gente vai conquistando, é assim que a gente vai almejando as melhores colocações. Então, se nós tivéssemos mais incentivo para que esses alunos pudessem realmente participar de mais competições, estarem dentro do cenário nacional, não tenho dúvida nenhuma que as conquistas seriam muito maiores. Mas, além disso, também temos conquistas no atletismo. O atletismo é uma das modalidades que mais traz medalha para Roraima em Jogos Paralímpicos Escolares. Na última Paralimpíada Escolar de 2023, nós tivemos 24, nós tivemos a seletiva aqui no estádio de Roraima. Né? Nós conseguimos classificar 16 atletas para a etapa nacional. Né? Foram 38 medalhas conquistadas pelos nossos atletas da nossa seletiva e depois, posteriormente, eles foram para a etapa nacional. Né? Aí é o Brasil todo que está envolvido nessa competição, né, que é a maior competição do mundo para escolares com deficiência, dos 11 aos 17 anos. Né? E lá nós conquistamos 3 medalhas de ouro, e 3 medalhas de bronze e 2 medalhas de prata. Né? Aí a gente não conseguiu levar 16 alunos por diferentes questões e tudo mais. Com 10 alunos nós conquistamos 7 medalhas dentro dessa competição. Né? Para nós foi um ano de muito desafios em 2024. Né?
A nossa professora de atletismo, a professora Ana Kézia, ela se afastou para licença maternidade, então os alunos sentiram bastante a questão do treinamento. A gente não conseguiu dar uma reposição de qualidade para que esses atletas pudessem estarem no ápice do seu rendimento, né? Mas para 2025 a gente tem certeza que isso vai ser ampliado, né? A gente sabe que para esse ano a gente já tem aí alguns suportes financeiros que estão chegando para o Centro de Referência. Pela primeira vez nós conseguimos uma emenda parlamentar de R$1 milhão para o Centro de Referência Paralímpico, e que vai fazer uma diferença muito grande no desenvolvimento dos nossos atletas, né? Essa queixa que eu fiz antes, que os nossos atletas não estavam indo competir, esse ano vai ser diferente. Esse ano a gente vai ter condições, com essa emenda parlamentar, de levar os nossos atletas para a competição, em mais competições, né? Para que eles possam se desenvolver, eles possam brigar com quem está na frente, com quem está atrás, para que eles possam entrar no cenário e conquistar os melhores índices técnicos para serem chamados futuramente para as seleções. Então, mais do que as conquistas de medalha, de troféu, de colocações, são as mudanças na percepção da sociedade que nós estamos transformando no Estado, né? O quanto a Assembleia Legislativa, o quanto o poder público, o quanto até mesmo o poder privado tem percebido as ações esportivas para pessoas com deficiência, né? E é claro que quanto mais nós tivermos, mais a gente vai conseguir fazer, mais pessoas a gente vai conseguir atingir e desenvolver através do esporte. O poder público ele tem contribuído com isso, e também as empresas privadas? Sim, o poder público através da Universidade Estadual de Roraima, né? A Universidade Estadual, hoje eu tenho nesse termo de parceria, o Comitê Paralímpico Brasileiro é responsável pelo pagamento de 4 profissionais, né? E a universidade paga 6. Então a universidade está pagando mais que o Comitê Paralímpico Brasileiro. A universidade tem dado um suporte maior do que o Comitê Paralímpico Brasileiro nos recursos humanos, né? Porque a universidade ela percebeu o quanto o nosso trabalho tem trazido uma visibilidade positiva, tem trazido aprendizado para os seus acadêmicos, né? Os acadêmicos do curso de Educação Física da Universidade Estadual estão sempre envolvidos nas ações, como voluntários, como estagiários, né? E isso faz com que cada vez mais a gente amplie a qualificação dos recursos humanos que vão estar no Estado. Se eles forem atuar no Centro de Referência futuramente, bacana, legal. Mas o mais importante é que eles saiam preparados para atuar junto à pessoa com deficiência em qualquer cenário que estiverem, né? Então, a universidade percebeu isso. Também a universidade tem dado um suporte muito grande na questão de materiais e estrutura. Hoje nós temos 22 cadeiras de rodas esportivas. São cadeiras de rodas que têm um custo alto, não é tão barato. São cadeiras diferentes das cadeiras do uso diário, né? Elas empregam mais velocidade, elas não têm freio, elas têm mais agilidade, têm uma cambagem diferente, né? Então, a universidade percebeu o quanto a gente necessitava desse equipamento e prontamente, inicialmente nós tivemos 12, depois foram mais 10 cadeiras, hoje nós temos 22 cadeiras, então a gente não pode se queixar de material, né? Então, a universidade tem contribuído muito com isso. Também temos as parcerias com a Prefeitura Municipal, através da cedência a Prefeitura Municipal e a FETEC, né? Através da cedência da Vila Olímpica de Boa Vista, que é uma estrutura de primeiro mundo para que a gente possa desenvolver as nossas práticas esportivas. Lá a gente desenvolve o atletismo, a natação, o goalball, né, que é uma modalidade para pessoas com deficiência visual. E temos um suporte muito grande para que a gente possa ampliar as nossas ações esportivas lá na Prefeitura. E também do Governo do Estado, que através da cedência do ginásio Hélio Campos, a cedência do próprio Estádio Canarinho, onde a gente desenvolve o parabadminton também, o basquete cadeira de rodas e o tiro com arco, são estruturas e espaços que a gente possui para que a gente possa ampliar as ações esportivas para pessoas com deficiência no Estado. Então, a contribuição do poder público tem vindo dessa parte, né? A gente sabe. E agora, recentemente, a Assembleia Legislativa, a Casa do Povo, em 2024, foi sancionado
uma emenda parlamentar do deputado Marcinho Belota, onde nós temos o recurso financeiro de 1 milhão para as ações de desenvolvimento do Centro de Referência Paralímpico. Então, isso vai trazer uma mudança muito grande no desenvolvimento das nossas atividades. Mais do que mudança, nos traz uma responsabilidade muito grande de saber que esse recurso ele precisa ser utilizado para o desenvolvimento dos nossos atletas, para que as nossas crianças, jovens e adultos com deficiência possam cada vez mais estar inseridos nas práticas esportivas e ser beneficiados por ela, né? Seja no lazer, na participação ou até mesmo no alto rendimento. Que maravilha! E como é que a comunidade ela pode contribuir para fortalecer o Centro de Referência Paralímpico? Maravilha, isso é importante. Eu acho que hoje nós precisamos pensar e saber e ter a consciência que o Brasil é uma potência paralímpica. O Brasil hoje esteve no top 5 dos últimos Jogos Paralímpicos. Temos a perspectiva de estar até mesmo no top 3 dos próximos Jogos em Los Angeles 2028. Isso não é do nada, né? Isso vem do incentivo da população, incentivo cada vez mais voltados na visibilidade. Mas eu não consigo auxiliar o centro com recurso financeiro e tudo mais, mas consegue dar visibilidade à pessoa com deficiência, a um atleta com deficiência. Hoje nós temos atletas espalhados por Boa Vista, pelo estado de Roraima, que estão lá precisando de um suporte no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, né? São simples ações, mas ações que fazem com que a sociedade, que esse conhecimento da sociedade possa ser ampliado. Quanto mais crianças e jovens saberem que existe esporte para pessoas com deficiência e que essa prática esportiva pode levar os nossos atletas a milhares de caminhos positivos, essa transformação na sociedade já vale muito para nós, né? A gente costuma dizer lá no Instagram, né? Eu não consigo ajudar, mas eu consigo divulgar. Quanto mais pessoas estiverem divulgando as nossas ações, curtindo, retweetando, compartilhando, mais pessoas ficam sabendo das nossas ações. E às vezes pessoas com deficiência, que não sabem que existe centro de referência no nosso estado. Acabamos de receber uma aluna nova agora no halterofilismo que ela nunca tinha ouvido falar do centro de referência. E ela está num grupo de pessoas com deficiência. Então, isso às vezes nos surpreende um pouco. Mas como assim? Nós somos uma capital pequena, somos um estado pequeno, como que elas não sabem ainda que existem essas ações aqui? Né? Então, ou seja, falta mais. Falta nós divulgar mais, ter uma visibilidade maior. E aquela pessoa que talvez não esteja ligada no movimento, ela pode nos auxiliar compartilhando, dando uma dica, fazendo uma filmagem, uma reportagem, esse espaço que nós estamos tendo aqui. Isso é importantíssimo para que a gente tenha mais visibilidade e, quem sabe, tem alguém atrás desse fone escutando em casa. E, cara, eu vou buscar o centro de referência. Eu quero participar, eu quero conhecer, eu quero, quem sabe, através do esporte, me desenvolver mais e buscar algo diferente da minha vida, né? Então, esse espaço é fundamental para que a gente tenha mais visibilidade. Com certeza. E a gente está aqui para isso, para passar muita informação. E fala para a gente como é que foi aí a experiência dos alunos que tiveram contato com o Daniel Dias. Conta para a gente como é que foi isso. Estou sabendo, né? Daniel Dias. Daniel Dias, olha só o que eu ia falar. Daniel Dias era o nosso maior medalhista paralímpico da história. Hoje é Maria Carolina Santiago, que agora nos Jogos Paralímpicos de Paris conquistou um caminhão de medalhas, né? Nossa. Então ela já é a nossa maior medalhista da história. Mas antes era o Daniel Dias, e a gente, no coração, a gente considera o Danielzinho. Daniel é um exemplo... Qual era a modalidade dele? Natação. Ambos da natação. Nossa. Daniel Dias é um exemplo de ser humano, é um exemplo de pessoa, né? Antes de pessoa com deficiência, é um exemplo de pessoa comprometida com o esporte, comprometida com a formação dos nossos jovens. E alguns atletas nossos da natação tiveram o privilégio de conhecer ele recentemente num evento aqui no estado, e inclusive pegar algumas dicas para melhorar o seu nado, como avançar dentro das categorias uma troca de experiência. Uma troca fantástica. Só faltou levar ele para a água para dar umas dicas direto na água, né? Mas essa
essa troca, esse convívio com o atleta de alto rendimento, ele é importantíssimo para que os nossos jovens possam transformar o Daniel num ídolo, e essa transformação num ídolo se torne de um modo positivo, onde eles vão se inspirar para que... Um grande exemplo, né? Se não conseguir ter as conquistas que o Daniel teve, mas trilhar o mesmo caminho que o Daniel trilhou, né? Avançar da mesma forma para que o esporte possa ser transformador na sua vida, né? A gente sabe que nem todo atleta de alto rendimento vai se tornar multicampeão. Isso é natural, é o esporte, a lei do esporte é essa, né? Só que a partir dos valores, dos princípios que estão estabelecidos através da prática esportiva, através de um ídolo paralímpico, que é o Daniel, que esses nossos atletas vão se moldar. E se eu tivesse o Daniel todos os dias aqui em Boa Vista, auxiliando no treinamento dos meus alunos, tenho certeza que seria maravilhoso para eles ao longo da sua carreira esportiva, se moldarem como o Daniel Dias. Então, esse é o papel de um ídolo. E o mais bacana disso tudo, que eu estou recordando agora, e que está na minha tese de doutorado lá de 2016, eu trabalhei bastante com o desenvolvimento da carreira esportiva de atletas paralímpicos no Brasil, e o Daniel Dias ele foi inspirado pelo Clodoaldo Silva. Ele viu o Clodoaldo Silva nadando numa Paralimpíada, na TV, um determinado dia, e ele disse, vou procurar a piscina. E em questões de 4 anos ele já estava nadando em alto rendimento, e depois a gente percebe Felipe Rodrigues, Maria Carolina Santiago, outros nadadores que foram inspirados pelo Daniel Dias. Então, a gente percebe o quanto a inspiração no ídolo ela pode auxiliar a um atleta de alto rendimento trilhar um caminho correto, né? O quanto o ídolo faz diferença dentro de uma modalidade paralímpica e quanto pode auxiliar no desenvolvimento dos atletas, né? Então isso para nós foi riquíssimo de ver essa interação de um atleta multimedalista com os nossos atletas que estão começando a sua carreira esportiva. E como nós estamos assim iniciando 2025, né? Estão iniciando também novas turmas, né? Preparando novos atletas. Mas conta pra gente como é que foi aí a experiência dos atletas de Roraima nos Jogos Escolares Paralímpicos de 2024. Isso, foi uma experiência magnífica, né? Primeiro porque nós temos a competição ocorre no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro. O Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro é o 4º maior centro de treinamento do mundo. Você entra no CT Paralímpico lá em São Paulo e isso aqui não é no Brasil. Não é possível. Essa estrutura não é do Brasil. É algo impressionante. Lá nós temos o desenvolvimento de 15 modalidades esportivas para pessoas com deficiência, uma estrutura totalmente acessível, totalmente voltada e pensada na pessoa com deficiência. Como a gente costuma dizer, coisa de primeiro mundo. Coisa de primeiro mundo, exatamente. Só dos nossos atletas estarem numa estrutura como essa, eles já conseguiram perceber o quanto o Brasil dá atenção e está preocupado no desenvolvimento da pessoa com deficiência. Não é à toa que nós somos uma potência. A atenção não surge somente para conquistar medalha. A atenção surge para a formação do cidadão com deficiência, além do esporte, não só a prática esportiva, né? E aí os nossos alunos, eles é magnífico de ver. É magnífico porque nós estamos falando de jovens. Nós estamos falando de jovens dos 11 aos 17 anos. Então são diferentes faixas etárias, adolescência, pré-adolescência, adolescência chegando. E nós estamos falando de 2.000 crianças e jovens com deficiência no mesmo lugar. Então você vê o que a gente já passou anteriormente, né? Que é aquelas interações de jogos escolares. Eles trocando telefone, conversando nas refeições, nos hotéis, trocando WhatsApp, conversando, aquela coisa toda que adolescente faz. E a coisa mais linda de ver as nossas crianças, nossos jovens com deficiência tendo essa possibilidade. Coisa que talvez os pais nem acreditavam que isso poderia acontecer, né? Muitos dos pais dos filhos que a gente leva para a competição, eles nem sequer imaginavam que o filho ia viajar de avião, ia sair do estado com um avião para poder vislumbrar alguma coisa em outra localidade,
né? Já começa por aí, o quanto quanto é importante isso para a autonomia, para a independência, para a sociabilidade da nossa criança com deficiência, né? E aí, obviamente que a partir do momento que começam as competições, cada um para o seu lado, né? Meu amigo, tudo bem, mas agora nós vamos competir. E a partir do momento que eles começam a ter vitórias, começam a avançar nas chaves, ganhar as eliminatórias, começar a conquistar suas primeiras medalhas, que eles começam a perceber o poder do esporte, o quanto que o esporte pode levar eles longe, o quanto que o esporte pode transformar as suas vidas, né? Nós temos algumas fotos dos nossos atletas depois que conquistaram as medalhas. É um sorriso de orelha a orelha. É o sorriso mais lindo do mundo. Não tem como não se emocionar com o sorriso de uma criança, de um jovem com uma medalha. Seja ela de terceiro, de segundo ou de primeiro lugar. E saber o quanto que nós temos contribuído para que essas crianças, jovens, elas possam, através do esporte, transformar suas vidas, possam buscar novos caminhos. Isso para nós é a coisa mais enriquecedora do mundo. A gente não precisaria nem ser pago por isso, né? Porque a gratificação, a nossa felicidade de ver um atleta viajando, se desenvolvendo, conquistando medalha, e muitas vezes até mesmo não conquistando as medalhas, enfrentando a frustração de não conquistar uma medalha, mas voltando com a cabeça erguida para treinar mais, para buscar mais, para voltar no próximo ano. Isso é muito gratificante. Para nós, como professor, eu costumo dizer que é um ápice da nossa carreira, de ver esse desenvolvimento in loco dos nossos alunos, da sua formação como cidadão. E eu aqui só de observar aqui a forma com que você conversa, professor, e passa essas informações, o amor que você tem por essa profissão é muito bonito. E fala pra gente quais são os próximos passos, né? E os planos aí para o crescimento do paradesporto no estado. Exatamente. Então isso é importante, né, Adriana? Eu acho que hoje nós temos aí, o Centro de Referência hoje já é uma realidade do nosso estado. Hoje, graças a Deus, a Universidade Estadual de Roraima ela abraçou a nossa ideia junto com o Comitê Paralímpico Brasileiro. Então, hoje nós precisamos não só ampliar, mas trazer as nossas práticas com mais qualidade para os nossos alunos, né? Eu acho que hoje Roraima também já começa a se credenciar num cenário mais competitivo. Nós temos 10 modalidades sendo desenvolvidas e essas 10 a gente precisa trazer mais qualidade para elas. Pensar mais na questão de periodização de treinamento dos nossos alunos, pensar que nós temos alunos que estão despontando no cenário nacional, alunos que precisam chegar, precisam iniciar dentro do cenário, né? Os nossos professores, a gente tem investido também na qualificação dos professores. Hoje nós estamos fazendo o possível para levar para São Paulo para mais capacitações alguns dos nossos professores. Já mandamos um professor de natação agora em janeiro, agora em março vai mais 2 professores. Então, ampliar esse cenário para que mais pessoas, mais profissionais estejam envolvidas com o esporte para pessoas com deficiência e que a gente possa qualificar os atendimentos que nós temos, né? Isso é muito importante. Exato. E obviamente que quando a gente fala nisso, a gente fala de recurso financeiro, é inevitável, né? É necessário. Hoje eu preciso de um profissional motivado para atuar junto à população com deficiência ou sem deficiência. Ele precisa ter um bom salário para estar lá, né? E essa emenda parlamentar que nós comentamos agora, ela vai dar essa condição, ela vai dar possibilidades para a Universidade Estadual de Roraima remunerar os professores para que eles possam desenvolver suas atividades com tranquilidade, pode até mesmo aquisição de materiais e até mesmo aquisição das passagens aéreas dos nossos atletas para as competições. Então, a gente tem certeza que 2025 vai ser um ano de muito desafio, mas de muita conquista também, por conta de todo o trabalho que a gente já vem realizando e que vai continuar sendo realizado em 2025 e para 2026 a gente quer dobrar essa emenda parlamentar. Eu faço uma convocação para os nossos parlamentares, para os nossos vereadores, para que a gente possa receber mais recursos, porque a gente sabe que esse recurso vai ser muito bem investido. O retorno ele pode não ser tão grandioso na quantidade de pessoas que ele vai atingir, mas na qualidade
que ele vai atingir a pessoa com deficiência, isso é magnífico. O quanto nós conseguimos transformar com pouco as pessoas com deficiência através da prática esportiva. Então a gente tem certeza que 2025 promete muitas questões, e já vou avisando que nós temos, pela segunda vez, nós vamos ter a maior competição nacional do esporte paralímpico aqui em Boa Vista. Dia 12 de julho, nós teremos o Meeting Paralímpico aqui em Boa Vista. Serão 6 modalidades que vão ser desenvolvidas dos 7 até a idade livre, né? Dos 7 aos 11 anos nós teremos uma competição, 11 a 17 anos outra competição, universitários uma competição, militares com deficiência outra competição e adultos no alto rendimento outra competição. Então, dia 12 de julho nós teremos o Meeting Paralímpico, que Boa Vista já entra num cenário nacional, né? Já entra numa competição nacional de alto rendimento para as pessoas com deficiência, e isso tudo em função do trabalho que a gente vem realizando, do suporte que a Universidade Estadual tem dado pro paradesporto, né? No fomento do paradesporto em Roraima. Então, a gente está muito... eu estou numa expectativa muito grande para 2025, muito mesmo. E tenho certeza que vai ser o nosso resultado vai ser o melhor possível, porque os nossos alunos vão realmente entregar tudo aquilo que eles vêm trabalhando ao longo dos anos aqui no nosso estado. Eu acredito que com essas falas, com a dedicação, o carinho, o amor com que você fala deles, com certeza vai ser só sucesso e mais crescimentos e mais novidades. Você vai voltar aqui para a gente trazer mais novidades ainda. Nós vamos ficando por aqui com mais um Entrevistas DPE. Eu sou Adriana Paulino. Até a próxima. Tchau, tchau.